E aí, pessoal, beleza? Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Já tô morrendo de saudade de todo mundo, espero que esteja todo mundo bem, dentro de casa, estudando quietinho. Mas a gente não pode parar, né? Então, vamos começar um conteúdo relativamente novo, porque a gente já conversou um pouco sobre ele, e eu vou tentar ao máximo explicar as coisas para vocês aqui do jeito que a gente faz mesmo em sala de aula. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar lá no fórum da plataforma que a gente está usando, ou se não tiver na plataforma, deixa os comentários aqui embaixo, que aí a gente vai tentando resolver. Beleza? Então, a gente estava conversando até agora sobre números inteiros. Lembrando, números inteiros são números positivos e números negativos que não têm parte decimal, né? Que a parte decimal é zero. Então, a gente estava falando sobre adição de números inteiros e subtração de números inteiros. Agora a gente vai falar de multiplicação, que é a próxima operação. Vamos primeiro lembrar o que é multiplicação, como é que a gente pode interpretar a multiplicação. A gente pode interpretar a multiplicação como uma adição ou uma soma de parcelas iguais. A gente já conversou sobre isso em algum momento, mas vamos relembrar aqui, ó. Como assim, Marina? Assim, ó. Se eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, ao invés de eu escrever essa adição toda longa, se eu tenho várias parcelas iguais, eu posso escrever essa operação como uma multiplicação. 5 vezes o 4. Tudo bem? Tá lembrado? Beleza. Só que a gente sabe fazer o quê? A gente sabe fazer multiplicação com números positivos, uma quantidade positiva de parcelas positivas. O que a gente vai começar a trabalhar agora? A gente vai começar a trabalhar a multiplicação com números negativos também. Então, eu vou colocar situações e aí a gente vai conversando para chegar a algumas conclusões. Beleza? Como a gente gosta muito em sala e na vida de trabalhar com dinheiro, vai facilitar bastante para a gente aprender com dinheiro isso também. Então, eu vou ler a situação para vocês, a gente vai entender a situação e vai tentar chegar a alguma conclusão com multiplicação de números inteiros. Beleza? Ah, uma última coisa que a gente precisa lembrar antes. A gente precisa lembrar de adição com números inteiros. Adição em Z. Quando eu falo em Z, a gente sabe que são os números inteiros. Então, adição em Z. Só lembrando que quando eu tenho a adição de um número negativo, lembra? Sinalzinho não pode ficar junto com o sinalzinho, eu tenho que fazer esses dois virarem um só, porque a gente sabe fazer operações com um número. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente está somando algo negativo, a gente, na verdade, está tirando alguma coisa, certo? E a gente tem que lembrar também que somar algo positivo é somar mesmo, é colocar. Agora, e se eu tirar uma coisa positiva? Se eu tiro algo positivo, eu estou subtraindo. Mas se eu tiro algo negativo, se eu tiro uma dívida, se eu tiro algo negativo, quer dizer que eu estou colocando. A gente já conversou um pouco sobre isso em adição de números inteiros. Lembra um pouco disso? Então, só lembrem bem: quando eu ponho algo negativo, eu tiro. Quando eu tiro algo negativo, eu coloco. É a ideia de que o negativo nega tudo que está à frente dele. Lembra? Ó, vamos por aqui, ó. O positivo está sendo negado, então ele vira negativo. O negativo está sendo negado, então ele vira positivo. Legal? Lembramos disso? Agora a gente vai, então, falar sobre a situação problema. Agora que a gente lembrou aqueles pontos importantes. Então, agora vamos multiplicar. A gente já vai entender com esse multiplicar. Vamos multiplicar dinheiro por tempo. Suponha que Célia esteja apostando R$ 2 todo dia há muito tempo. Ela está apostando dinheiro emprestado se ela estiver no buraco, ou seja, não tiver dinheiro para apostar. Então, ela está apostando
mesmo que ela não tenha dinheiro. E isso, quando ela não tem dinheiro, a gente diz que ela está abaixo do zero. Suponha que hoje, no instante zero, ela tenha R$0. Então, hoje, a gente vai trabalhar agora um pouco com reta numérica. Então, a gente vai desenhar aqui uma reta. Sabem que eu não sou muito boa de reta. Beleza. A gente vai desenhar uma reta. O nosso ponto de início, o nosso ponto zero, é hoje. Então, hoje, ela tem R$0. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Se hoje é o dia 0, a gente sabe que para a direita os números vão crescendo e para a esquerda decrescendo. Então, se hoje é o 0, o dia 1 é amanhã. O dia 2 é depois de amanhã. E assim sucessivamente. O dia menos 1 vai ser quando? Vai ser ontem. Ontem é o dia menos 1. E antes de ontem, o dia menos 2. Belezinha. Vamos ver o que está acontecendo de um dia para o outro. A Célia, ela está apostando dinheiro. Ou seja, ela está pagando R$2. Ela está perdendo R$2 todos os dias. Então, de hoje para amanhã, ela perde R$2. De amanhã para depois de amanhã, ela perde R$2. De ontem para hoje, ela também perdeu R$2. Certo? É essa situação que está sendo colocada aqui. Vamos tentar entender o que é essa multiplicação que ele diz. Vamos lá. Hoje ela tem 0. Se ela tem 0, amanhã ela vai ganhar uma dívida de R$2. E depois de amanhã, mais uma dívida de R$2. A gente não falou anteriormente que a multiplicação ela é uma representação de somas de parcelas iguais? Bom, primeiro que o 0, a gente pode simplesmente esquecer que ele existe, porque ele não está acrescentando em nada aqui. Olha lá, eu tenho uma parcela igual a menos 2 e uma parcela igual a menos 2. Eu não estou somando duas parcelas iguais, então eu posso transformar isso numa multiplicação. Eu tenho 2 vezes menos 2. Quanto dá menos 2 mais menos 2? Se eu estou somando duas dívidas, lembrando de soma de números inteiros. Se eu estou somando duas dívidas, eu tenho uma dívida maior ainda, de R$4. Então, essa multiplicação é 2 vezes 2 dá 4, e eu estou multiplicando dívidas. Então, eu estou com uma dívida. Beleza? É isso que ele está dizendo quando ele diz que a gente vai multiplicar dinheiro por tempo. Então, agora a gente vai passar para algumas outras situações. A Célia, ela vai ganhar R$2 todo dia, de hoje para frente. Então, hoje ela tem 0. Amanhã ela ganha 2, depois ela ganha 2, depois ela ganha 2, e assim sucessivamente. Beleza? Então, o que vai acontecer no dia 3? Então, hoje é o dia 0, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Então, vamos olhar aqui, ó. No primeiro dia, dia 0 é hoje. No dia 1, ela ganha R$2. No dia 2, ela ganha R$2. E no dia 3, também. Então, o que acontece no final das contas? Ela ganhou 3 vezes R$2. Isso deu para ela um total de R$6. Até aqui, nenhuma novidade, a gente já sabia fazer esse tipo de problema, esse tipo de coisa, certo? Tá bom. Agora eu vou dar outra situação. Ela tem ganhado R$2 diariamente. Então, ao invés dela estar apostando esse dinheiro, ela tem ganho R$2 todos os dias, tá? Não é mais apostar, agora ela está
ganhando. Então, ela está ganhando R$ 2 diariamente. O que acontece? No dia -3, há 3 dias, quanto ela tinha que ter para chegar até hoje com 0? Então, ó, hoje, o nosso dia, 0. Ela tem R$ 0. Se ela está ganhando R$ 2 todos os dias, quer dizer que do dia -1, que foi ontem, para hoje, ela ganhou 2. Se ela ganhou 2 e ficou com 0, quanto ela tinha aqui, ó? Célia, tinha R$ 2 a menos do que ela ganhou. Então, ela estava devendo R$ 2. Se ela estava devendo 2 e ganhou 2, hoje ela não tem nada. Beleza? E o que aconteceu então nos dias -2 e -3? -1 é ontem, -2 é antes de ontem e -3 é antes de ontem. Se ela não tinha R$ 2, ela estava devendo R$ 2 e ela está ganhando R$ 2 a cada dia. Então, ela tinha R$ 2 a menos no dia -2. Então, ela estava devendo 4. Sucessivamente, da mesma forma, na verdade, ela também estava devendo 2 a mais no dia 3. Então, no dia -3, que é antes de ontem, ela estava devendo R$ 6. Percebam então que o que eu estava fazendo até então, eu multiplicava o número de dias pela quantidade de dinheiro que ou ela ganhava ou ela gastava. Nesse caso, eu contei -3 dias até hoje e estou multiplicando pelo valor que ela está ganhando. Quanto então ela tinha no dia -3? -6. Percebem que eu estou fazendo 3 vezes 2 e o meu sinal de negativo e de positivo multiplicados estão dando o meu sinal de negativo. Então, percebam essa frase aqui, ó, ganhar torna a dívida menor. Então, quanto mais dias para trás, a minha dívida estava maior. Então, eu tenho um resultado negativo. Então, quando eu multiplico um número negativo por um número positivo, e ó, positivo, o meu resultado é negativo. Tranquilo? Então, volta aqui na outra. Positivo com positivo, a gente já sabia que dava positivo, beleza? Agora a gente aprendeu o quê? Que a multiplicação de um número negativo com um número positivo dá um número negativo, porque é como se você estivesse recebendo dinheiro para pagar uma dívida. Você está partindo do zero e você está somando coisas negativas a esse zero. Beleza? Mais uma situação, então. Agora, a Célia vai perder R$ 2 diariamente. Tá? Ela não está nem apostando, né, pagando e nem ganhando. Ela está perdendo R$ 2 todos os dias. O que vai acontecer no terceiro dia? Bom, isso é mais intuitivo do que a situação anterior, né? Essa situação é mais fácil da gente entender. No dia 0, ela tem R$ 0. No dia 1, ela perde R$ 2, então ela tinha 0 e perdeu 2. No dia 2, ela perdeu mais 2. Então, ela tem -2 do que ela já tinha de dívida. Então, ela não tem 4. E no terceiro dia, ela perdeu 2 de novo, ficando com -6. Vamos transformar isso numa multiplicação. Eu tenho 3 dias e em cada um deles ela está perdendo 2. Quanto ela tem no terceiro dia? -6. Então, percebam, da mesma forma que na situação anterior, eu tenho um número positivo, eu estou multiplicando por um número negativo. O meu resultado está sendo negativo. Beleza? Então, quando a gente tinha número de dias negativos para valor positivo,
o valor era negativo. Agora a gente tem número de dias positivos e valor negativo continua sendo negativo. Ok? Vamos passar para a próxima. Peraí. Vamos passar para a próxima situação. Agora, ela está perdendo R$ 2 diariamente também. É a mesma situação que a anterior. Mas agora eu não quero saber o quanto ela vai ter daqui a 3 dias. Eu quero saber o quanto ela tinha há 3 dias. Então, a gente está no dia 0. Eu quero descobrir quanto ela tinha antes de ontem. Bom, no dia 0, ela tem 0. Para ter 0 no dia 0, e sabendo que ela está perdendo 2 todos os dias, quer dizer que se hoje ela tem 0, ontem, concordam que ela tinha que ter 2? Para perder esses 2, ela tinha que ter esses 2. Tá. E no dia -2, que é antes de ontem, ela também tinha que perder 2. Só que para perder 2 e ficar com 2, ela tinha que ter 4. Agora a gente vai chegar à conclusão que a gente quer. Quanto ela tinha no dia -3? Ela tinha que ter R$ 6. Beleza? Tranquilo até aqui? Ok. Então, qual é a multiplicação que está rolando aqui? Em menos 3 dias, perdendo R$ 2 por dia, quanto ela tinha no dia -3? Ela tinha R$ 6. Olha que interessante, então. Nesse caso, eu tenho um número negativo e eu estou multiplicando ele por um número negativo e está dando o quê? Positivo. Estranho, né? Mas lembra quando a gente fazia a soma e dizia que tirar uma dívida é colocar um valor? Pensa que a gente está andando para trás de um período em que ela está perdendo dinheiro. Se ela está perdendo, ela tinha dinheiro no começo. Se ela tinha dinheiro, o saldo dela era positivo. Beleza? Bom, então, com essas 4 situações, a gente conseguiu fazer a combinação de tempo positivo com dinheiro positivo, tempo negativo com dinheiro positivo, tempo positivo com dinheiro negativo e os 2 negativos. Beleza? Agora, a gente vai fazer um quadrão de resumo de tudo isso que a gente discutiu nesses 15 minutos. Tudo bem? Só que, atenção, galera. Para vocês poderem usar esse resumo que eu vou fazer, essas regrinhas que a gente vai conseguir tirar sobre multiplicação de números inteiros, presta atenção, multiplicação de números inteiros, não vai tentar usar isso em soma e subtração, isso só vale para multiplicação e divisão, beleza? Para vocês poderem usar isso, vocês têm que ter entendido esses exemplos, essas situações que eu passei como exemplo. Combinado? Não entendeu? Assiste de novo, para nos momentos em que ficou a dúvida e faz a pergunta, tá bom? Vou fazer o quadrinho de conclusão, vocês vão ver que vai facilitar muito quando a gente for fazer multiplicação e divisão de números inteiros. Então, vamos lá. Conclusão. Quando a gente fala de multiplicação de inteiros, presta atenção que eu estou fazendo um quadro para multiplicação, não estou fazendo para soma ou subtração, ok? A gente pode combinar os sinais de várias formas. Então, eu posso fazer positivo vezes positivo. Lembrando que esse pontinho, a gente vai começar a trocar o xizinho do vezes pelo pontinho, beleza? Então, toda vez que tiver um número, pontinho, o outro, esse ponto é vezes. Então, eu posso multiplicar positivo com positivo, eu posso multiplicar positivo com negativo, eu posso multiplicar negativo com positivo e negativo com negativo, negativo, ok? E aí, o que que isso vai me resultar? Vamos lembrar das situações da Célia, então. Deu um vermelhinho aqui, ó. Quando a Célia estava ganhando dinheiro e a gente queria saber o que estava acontecendo, passando os dias
além de hoje, então amanhã, depois de amanhã, a gente estava multiplicando dois números positivos, certo? O nosso resultado, se você não lembra, volta lá nos exemplos. O nosso resultado está dando positivo. Eu tenho dias positivos, valores positivos, o meu resultado deu positivo. No exemplo em que a gente tem dias subsequentes, ou seja, dias positivos e valores negativos, o meu valor deu negativo, porque a minha dívida está aumentando. Lembra? Não lembra? Volta lá no exemplo. Quando ela estava ganhando dinheiro. Eu queria saber o que aconteceu dias anteriores. O meu resultado nos dias anteriores era negativo, ou seja, ganhar dinheiro estava diminuindo a minha dívida. Lembra? Beleza. E quando era negativo e negativo mesmo? Se ela estava perdendo dinheiro, quer dizer que em dias anteriores ela tinha mais dinheiro. Então, meu resultado está dando positivo. Beleza? Então, para fechar, quando eu multiplico, e vocês vão ver que depois isso vai valer para divisão. Por enquanto, quando eu multiplico número positivo com positivo, eu tenho um resultado positivo. Quando eu multiplico um positivo com um negativo, eu tenho um negativo. Negativo com positivo, negativo. E dois sinais negativos dá um positivo. Vamos melhorar mais ainda esse nosso resuminho, então. Então, quando eu multiplico números com sinais iguais, o que está acontecendo? Ó, igual com igual está dando positivo. E olha aqui, ó, igual com igual está dando positivo. Então, multiplicação de números com sinais iguais, o meu resultado é positivo. E multiplicação de números com sinais diferentes, eu estou tendo resultado negativo, olha lá. Mais e menos está dando negativo e o menos e o mais está dando negativo. Beleza? Lembrando, essas regrinhas são para facilitar, mas para elas fazerem sentido, vocês precisam entender os exemplos. Então, para fechar, multiplicação de inteiros. Multiplico dois números com sinais iguais, o meu resultado vai dar positivo. Então, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Beleza, galera? Então, por agora era isso. Agora vocês podem ir lá e fazer os exercícios. Show?